Muito bem, voltamos novamente. Vou estar dando continuidade aqui agora a respeito das alterações da lei da LDB. Vamos lá? Bom, a lei, né, LDB, todo mundo sabe que é a lei 9.394/96, não esqueça disso. Esta é a lei mãe, é a lei das diretrizes e bases da educação nacional, certo? Essa lei teve alterações, nós já falamos da primeira alteração, que foi a inclusão do estudo sobre a mulher, né, contra a violência da mulher. Agora nós vamos falar da alteração que houve em agosto de 2021. A Lei 14.191/2021 foi no dia 3 de agosto, ela foi homologada, né, vamos dizer assim, ela foi decretada, ela altera a LDB. Qual que é a LDB? A nossa lei, a Lei da Educação Base, 9.394/96, para dispor sobre a modalidade de educação bilíngue de surdos, incluindo a nova modalidade da educação. Então, incluiu a educação bilíngue para os surdos, cegos surdos e assim por diante, como modalidade da educação. Antes não tinha essa modalidade, esse ensino para surdos, surdos e mudos, ou mudos, só mudos, entendeu? Essas crianças ou pessoas ou adolescentes com deficiência não tinha acesso a essa modalidade. Hoje, o que é uma modalidade? É uma nova forma de ensino, tá? A partir desta lei, quais partes foram incluídas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Sabe qual é? Primeiro, foi a inclusão de um novo princípio de ensino. Houve, então, essa inclusão no artigo 3º da Lei 9.394, para vigorar a seguinte redação. Mudou. Como vai ficar agora? Artigo 3º diz: o ensino será ministrado com base nos princípios. Quais os princípios, pedagoga Sandra? Os princípios são, no artigo 3º, capítulo 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Houve a inclusão da nova modalidade de ensino, entendeu? A nova forma de ensino. Houve também a inclusão da nova modalidade de ensino no capítulo 5A, com 2 artigos. Aí, dentro da lei, pessoal, ela tem os parágrafos, os artigos e vem a numeração dos artigos. Então, se você abrir a lei agora original, você vai ver que tem os capítulos, o artigo, o parágrafo, tem o parágrafo único, que é o que não pode ser mudado, né? Parágrafo único daquele artigo ali. E, então, o que acontece? Essa inclusão da nova modalidade de ensino, no capítulo 5A, da educação bilíngue de surdos. No artigo 60A, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, ou seja, educação oferecida, tenta tirar meu óculos aqui, mas acho que não vai dar. É oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, com a primeira língua e em português escrito como a segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classe bilíngue de surdos, escola comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educando surdos, surdo cego com deficiência auditiva, sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotação ou com altas deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Então, a partir do momento que a mãe, que o menino ele tem essa deficiência, a mãe ou responsável, ele pode matricular o menino, ele tem direito a ter acesso a essa nova modalidade de ensino, entendeu? O que acontecia antes? As crianças que eram especiais, as crianças com superdotação, as crianças com algum problema auditivo, ou até mesmo um cadeirante. Antes, esses meninos eram excluídos, vamos dizer assim. Hoje, devido à inclusão, esses alunos eles têm que ser inseridos dentro do âmbito escolar, certo? E nesse parâmetro todo, vamos assim dizer, a lei é obrigada a alterar para que essas crianças tenham acesso, acessibilidade à educação. Por quê? A própria lei diz que a educação é um direito de todos. E se é um direito de todos, então surdos, mudos, pessoas com problemas de superdotação,
ou outros tipos de problemas especiais, eles têm que estar inseridos neste meio educacional, certo? No parágrafo 2, né, do capítulo 60, diz: a oferta da educação bilíngue de surdo terá início de 0 anos de educação infantil e se estenderá ao longo da vida. Então, isso significa que em todas as etapas da vida, desde bebê até a fase adulta, a pessoa quiser inserir, ele vai ter esse direito a ser educado da forma dele, a forma que ele entenda, em forma de sinais, libras. Então, passou a modalidade, né, linguística, a língua portuguesa, a escrita, passou em segundo plano e a Libras passou a ser primeiro plano. Por que isso? Para que essas crianças tivessem acesso, assim como a gente tem, né, da forma delas, certo? O terceiro parágrafo do capítulo 60A, né, mudou dessa forma: o dispositivo no caput, né, desse artigo será efetivado sem prejuízos das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidiu o estudante ou, se couber, os seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que inclui para os surdos oralizados o acesso à tecnologia assistiva. Então, esses alunos eles vão ter, como é que eu falo, escolha, se eles quiserem matricular no ensino regular, nas classes regulares. E eles têm direito a isso. E o aluno que ele já tem, os surdos que são oralizados, que já conseguem, por forma de sinais, oralizar alguma palavra ou não, né, oralizar, se entende, na linguagem do surdo. Ele vai ter acesso também às tecnologias assistidas. Então, ele pode ou não aderir a isso. Seus pais quiserem, ou ele, quando já adolescente, ou ele maior, né, eu quero matricular na EJA e eu quero ter acessibilidade às tecnologias assistidas a meu favor, a forma que eu entenda. Então, ele pode sim. Tá? Então, essa foi a alteração de agosto. E dentro desse mesmo arquivo, o artigo 60b, além do disposto do artigo 59 dessa lei, o sistema de ensino assegurará os educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva e sinalizante, surdo com altas habilidades ou superdotados ou com altas deficiências associadas, também materiais didáticos e professores bilíngues, professores que tenham o acesso aos dois tipos de linguagem, com formação e especialização adequada em nível superior. Então, o professor que ele tem a formação em Libras, tem o curso superior, ele vai poder lecionar para esse aluno que tem essas habilidades, ou seja, que tem essas deficiências, vamos dizer assim, né? Ou habilidades, porque tem criança que ele é deficiente, mas ele tem alguma habilidade, certo? Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, que se refere ao CAPT, que refere-se a essa lei, né, desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Quem são as pessoas que vão ser contratadas para estarem, né, como é que eu falo, estarem dando aula para esses alunos? Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores, às quais se refere o caput desse artigo, serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas. Então, as entidades ou creches ou escolas que tenham acesso a esse tipo de aluno, eles também deverão estar se organizando para trazer professores que estão habilitados a lecionar de forma bilíngue as duas línguas, tá? A língua mãe, que é a língua escrita, e a língua de sinais, ok? Muito obrigada.